Olá, gente. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos. Vamos começar mais uma live do Crefito 1, né, dentro da campanha de valorização profissional, né, do Crefito. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos aguardar, né, o pessoal ir entrando aí na live. Oi, gente. Prazerzão ter vocês aqui, né? Estamos na live do Crefito 1, né? Dentro da campanha de valorização profissional, né? Teremos um convidado especial, né? Que é o Saulo Freitas, que representa a Ato, empresa potente aí de terapia ocupacional. Vai poder estar conversando junto com a gente, trocando uma bola. Bem-vindas, bem-vindos. Tudo bom, gente? Convidado especial de hoje, Saulo, que vai entrar aí para falar um pouquinho da sua experiência com a Ato, terapia ocupacional. Sinalizem aí, minha gente, se o áudio tá bom, tá todo mundo ouvindo direitinho. Aguardando aqui, né, nosso colega entrar para dialogar com a gente. Saulinho! Oi, Pri, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo massa. E tu? Tô bem, graças a Deus. Então, né, eu quase tava aperreada aqui, né, nos 45 minutos do segundo tempo já, o celular deu uma travada aqui, Eita, eu tava sempre, posto faz um tempão. sempre acontece esses sufocos. Já pensou na última hora? Eita, bastante gente entrando aí. Já estamos com 24 pessoas aqui na nossa live, na nossa ao vivo, viu, minha gente? Negócio live eu acho ó, para ser muito sincero. Esse termo aí, né, em inglês. Né? Então, só lembrando aí, minha gente, a gente está aqui, né, no nosso ao vivo, né, do Crefito 1, que faz parte da campanha de valorização da profissão, né, e aí a gente pede que vocês, né, coloquem a hashtag Eu Batalho por Vidas, né, que faz parte dessa campanha aí bem massa, né, eu já vou me apresentando aqui rapidamente, passo para o Saulo se apresentar, né, eu ia combinar, né, para todo mundo que está entrando aí, né, boa noite, né, vou ler rapidinho o nome de algumas pessoas depois, né, para as pessoas se sentirem acolhidas. Oi, Leila entrou também. É... E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa perspectiva aí da revolução da terapia ocupacional, né, esse tema aí, né, tão, né, sei lá, apocalíptico, Motorista. futurista, né, e aí a gente vai dialogar um pouquinho, né, então só para quem não me conhece, né, eu sou Priscila Viegas, sou terapeuta ocupacional, estou como conselheira suplente, né, nessa gestão do Crefito 1, né, co-coordeno uma comissão mista de direitos humanos, né, criada recentemente, inclusive, né, e estou como conselheira nacional de saúde pela Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, que nessa gestão eu estou na vice-presidência, né, então, para quem não me conhece aí, né, tem esses títulos, essa bagagem aí, né, seja lá como vocês queiram Bastante. chamar. Né? Eu vou pedir para Saulinho se apresentar, né? Só para a gente fazer esse bate-bola, né? Saulinho, olha, eu sou subversiva, eu já lhe falei hoje, né? Minha gente, ó, a gente combinou um monte de coisa, né? Não garanto que a gente vai cumprir nada, digo Isso, logo. Só sei exatamente. que o ao vivo tem um tempo, né? Um tempo que o próprio Instagram determina, né? E aí a gente vai tentar, né? Fazer um bate-bola aqui, né? Tentar interagir com Isso. vocês também que estão entrando, né? Que eu acho que é bem importante. Né? Então, o Saulinho se apresenta, que eu queria fazer uma rápida introdução e Certo, deixa eu te falar um pouquinho e a gente vai interagindo, tá? E certo. tentando interagir com o pessoal. Gente, quem quiser também pode fazer pergunta aqui, né? É importante que vocês Isso. interajam com a gente, tá? Bem-vindos todos e todas. Vai, Saulinho, que é tua. Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, em nome de Priscila, que está aqui representando como conselheira do Crefito. Agradecer a todos pela presença também. E nós que eu estou representando a Ato, a gente ficou muito feliz por esse convite. Desde de que Priscila e que Alamo conversaram com a gente, já ficamos muito felizes só pelo convite. Imagina agora estando aqui conversando um pouquinho, falando sobre toda a experiência que a gente vem tendo dentro da terapia ocupacional. Pois eu me chamo Saulo Freitas, sou terapeuta ocupacional. Eu sou um dos sócios da empresa Ato Terapia Ocupacional e vim aqui falar um pouquinho para vocês dessa história. Tenho especialização em cuidados paliativos e recentemente terminei o meu mestrado em saúde da comunicação humana.
algo que é tão importante para a gente, né? Aprender a se comunicar da melhor forma para que o outro possa entender melhor a gente, dentro da terapia ocupacional, inclusive, né, Pris? Mas é isso. Total. Valeu, Saulinho. Gente, ó, como eu disse que não vou seguir regra nenhuma, né? Por favor. Eu já queria propor aqui, antes de a gente começar o diálogo propriamente de falar de revolução, né? Eu ia ler uma canção poema, né? Uma canção do Chico Buarque, que eu acho muito massa, já que a gente está falando de revolução, né? E aí um conceito que a gente chama de polissêmico, né? Porque tem vários conceitos, né? A revolução pode ser muitas coisas, então... para a gente não se prender num conceito só, né? Eu acho que com música a gente pensa melhor, né? Como dizia Chico Sainz, com a cerveja, né? Mas eu estou falando com a música, né? Então, a letra da música que eu vou recitar para vocês, né? Não com tanta maestria, que eu não sou poetisa, se chama Tanto Mar, né? De Chico Buarque, né? Eu acho ela linda, né? E ela fala um pouquinho do que é revolução. Ela começa assim: sei que estás em festa, pá. Fico contente. E enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente. Mando gentilmente algum cheirinho de alecrim. Essa versão é de 75, tem outra versão de 78 também. Sugiro fortemente que quem ficar curioso dê uma sacada aí no Google que está disponível. Né? E aí eu já começo né, fazendo minha provocação para Saulinho. E aí, Saulinho, o que é essa revolução aí da terapia ocupacional, né? Essa coisa futurística, apocalíptica? Pri, eu acho que a principal revolução a gente está vivendo nesse momento, né? Quando a gente precisou sair de dentro da casinha e pensar novas formas de fazer terapia ocupacional. A gente já vem nessa luta durante muito tempo, desde quando a profissão ela foi regulamentada. Eu acho que a luta da terapia ocupacional é diária, mas de uns meses para cá, eu acho que a luta ela se tornou ainda maior. E a revolução ela não é algo ruim. Eu acho que ela vem para a gente se empoderar do nosso papel e poder seguir em frente de uma forma transformadora. Essa semana eu estava conversando com as meninas e a gente estava falando sobre isso, que ninguém vai sair dessa revolução da mesma forma que entrou. E a terapia ocupacional do mesmo jeito, não é? Então, né, eu só fico numa perspectiva assim, né, eu fiquei meio, vou falar de revolução da TO, né, e o que a gente pode trazer, né, e aí eu fiquei meio que resgatando um pouco, né, dentro da nossa historicidade, né, de onde a gente vem, né, porque a gente não pode desconsiderar, porque apesar do trocadilho, né, de ter colocado revolução dando a entender que é um R entre parênteses, né, uma evolução da terapia ocupacional, né, eu tenho ressalvas, assim, com a palavra evolução, porque eu acho que acaba que ela dá uma margem para uma interpretação de que o que vem no futuro é melhor do que tem no passado. Quando, na verdade, a gente se constitui da nossa historicidade, da nossa ancestralidade, né, daquilo que a gente vivencia, né, das pessoas que foram referência, de onde surge a terapia ocupacional, que eu acho que é uma coisa que é importante pontuar aqui, né? É que ela surge na reabilitação física, né? E hoje é nosso grande embate, né? Inclusive, né? Uma coisa que a gente tem que se apropriar para saber que existe hoje, né? Uma questão, né? Um dilema, né? De que a gente possa ter propriamente a terapia ocupacional reconhecida numa área que ela atua, que é a área de origem dela, né? Que é uma coisa muito louca, né? De você pensar, né, de que a gente surge disso e hoje a gente tem que batalhar para provar que a gente atua naquilo que a gente surge. Exatamente. Né? Então, o que seria necessariamente essa evolução da terapia ocupacional? Também fico problematizando se não há uma necessidade de também repensar numa busca das nossas origens, sabe, Saulinho? Porque eu fico muito preocupada também com uma tendência que tem em alguns espaços, né? Não só formativos, né? Mas também profissionais, né? Da gente desconsiderar de onde a gente vem e o que nos constitui, né? Sim. Com algumas pessoas que criticam o termo terapia ocupacional, porque dá margem, né, a outras interpretações, né? Então, acho que é uma perspectiva que a gente tem que problematizar e pensar e não desconsiderar. Exatamente. Né? Que, na verdade, a gente fala de várias terapias ocupacionais, né? Mas aí tem uma categoria de terapeutas ocupacionais, né? O que é que isso diz pra gente no final?
Inclusive, o professor Dorivan escreveu aqui agora, ó, a terapia ocupacional tem diferentes origens. A gente só se Total. constitui no que somos, no que somos a terapia ocupacional hoje, diante de tudo que nós já vivenciamos, diante de tantas origens de terapia ocupacional, não é verdade? E isso é interessante, essa reflexão é interessante. Eu estou escutando um barulho, eu não sei se é um vento, Priscila, aí. Eita, Certo, deixa eu me reposicionar, que eu acho que é o meu ventilador, porque aqui tá quente. também. Então, o que eu estava falando é isso, dessas origens da terapia ocupacional e da gente reconhecer, principalmente, a terapia ocupacional, lembrando do que é a ocupação humana. Se a gente entende que o termo vem desse conceito de ocupação humana, a gente consegue fazer terapia ocupacional. Eita, aumentou. Ai, meu Deus. A gente consegue fazer terapia ocupacional e entender o que é terapia ocupacional, independente da área de atuação ou do cenário de atuação que a gente desempenha esse nosso papel. Melhorou o som ou tá ruim ainda? Melhorou. Tá. Vou deixar mais pertinho de mim, porque o posicionamento do ventilador não está muito favorável, não. Certo. Então, é isso, né? Acho que é uma perspectiva aí, né, da gente pensar, né, da questão da origem, né, e da gente pensar para onde a gente quer caminhar também, né? E isso sem muito fechar na caixinha, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na terapia ocupacional brasileira, né, e aí tem várias perspectivas, né, de que a gente está, de repente, mais saúde mental, né, ou como a gente surge da reabilitação física, né, ou daquela perspectiva da praxiterapia, né, então, tipo, de que evolução a gente está falando? O fato da gente hoje, né, ter uma resolução que nos autoriza a fazer teleatendimento, a gente está falando de uma revolução, uma evolução da terapia ocupacional, o que isso representa para a gente no nosso fazer cotidiano, né, para terapeutas ocupacionais, né, porque existe uma perspectiva também de discussão, né, daquilo que seria o nosso objeto, né, o que é finalmente o objeto da terapia ocupacional e como a gente, né, é objeto de terapeutas ocupacionais, né, e aí o que a gente está problematizando efetivamente, né, e o que na verdade significaria essa evolução ou revolução da terapia ocupacional, né, nesse sentido. Dentro do teleatendimento que você se refere? Também, né? Porque será que o fato de ter hoje teleatendimento, a gente está falando de uma evolução ou uma revolução na terapia ocupacional, será que isso vai... o que isso vai trazer para a gente no futuro, inclusive no pós, né? Porque a gente está falando agora de um contexto muito específico, né? Como você bem colocou, né? E eu acho bem interessante pensar que todo mundo tem falado de cotidiano, de rotina, né? E aí a gente também se coloca, poxa, e a terapia ocupacional, terapeutas ocupacionais ainda estão invisíveis nesse circuito, né? E aí como visibiliza isso, né? O que isso representa no final das contas? E aí qual seria a revolução, né? Todo mundo está falando disso, não seria a hora dos terapeutas ocupacionais se destacarem, né? E aí por que isso não acontece efetivamente? O que está faltando? Eu acho que a gente se perde um pouco quando a gente esquece das nossas origens, do nosso embasamento teórico e esquece sempre de trazer a prática baseada nas evidências. Quando a gente entra para falar sobre o papel da o termo ocupação humana, quando a gente entra para falar sobre como está a ocupação das pessoas nesse momento de pandemia, como está a rotina a gente só fala sobre uma tabela onde a gente preenche atividades, mas o que é que isso repercute na vida do indivíduo? O que é que isso repercute quais são as ocupações que a gente vai resgatar desse indivíduo? Então a gente esquece um pouquinho desse embasamento filosófico e teórico que traz que constrói a terapia ocupacional para se basear em técnicas. E nós não somos só técnicas, a gente precisa se embasar na nossa filosofia, no que é a terapia ocupacional de fato, que é uma ciência que estuda a ocupação humana. E a ocupação humana é o que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, trazer esse embasamento para a nossa prática atual, dentro desse momento que você fala, que a gente fala da ocupação, fala da rotina, então é construir esse papel, de uma forma diferente, onde nós não estávamos acostumados a construir, que é através de uma tela, por exemplo. E aí, isso é um questionamento interessante, porque gera uma insegurança no terapeuta ocupacional de como colocar isso diante de uma tela, não é?
tão distante do outro. A gente trabalha com o ser humano e agora eu estou de frente para um celular. A gente tem que esquecer nesse momento que a gente está de frente para um celular. Ele está sendo um instrumento que está levando a gente para estar em contato com o outro, para promover a saúde e o bem-estar para o outro. Então, isso aqui é apenas um aparelho. Claro que vão ter indivíduos que a gente não vai conseguir, que isso daqui não vai substituir uma prática baseada na presença do outro, não, de forma alguma. Mas atualmente é a evolução que nós estamos precisando ter e aprender a usar a tecnologia como um artefato para que a gente consiga levar esse bem-estar para o outro, para fazer com que o outro tenha suas ocupações preservadas. E aí, tipo, eu fico um pouco problematizando como é que a gente pensa nessa perspectiva de teleatendimento, né? Entrando um pouco numa contextualização assim do Brasil, né? A gente vive um país de extremos de desigualdades, né? Em que 1 a cada 4 pessoas, né? Tá aí pesquisas, né, disponíveis, né? Não estou inventando o número. 1 a cada 4 pessoas não tem acesso à internet. Né? Então, a gente está sendo acessível para quem exatamente? Né? A quem a gente está atendendo? Isso. Qual é a atenção terapêutica ocupacional que eu quero ofertar e para quem exatamente eu estou dando conta de ofertar essa atenção, atuação, né? Porque a gente não é só TO da saúde, é da assistência, da Exatamente. cultura, da justiça, da educação, né? E aí como é que a gente viabiliza o acesso dessas pessoas a uma terapia ocupacional de qualidade, né? Nesse momento de pandemia, sem olhar para os aspectos da conjuntura, né? Que impactam diretamente nesse acesso. E aí o acesso no geral, né? A tudo quanto é direito e política, né? Mas aí pensando no nosso recorte aqui de terapeutas ocupacionais, né? Como é que a gente viabiliza o acesso à assistência terapêutica ocupacional num país de extrema desigualdade como o nosso, né? Pois é, isso é um dos grandes dilemas, porque quando a gente pensa em teleatendimento, em teleconsulta, em telereabilitação, eu tenho uma experiência de um serviço privado. Então, querendo ou não, eu ainda tenho um acesso melhor a esse tipo de conjuntura, né? Enfim, de acesso às pessoas realmente. Quando a gente vai pensar em um sistema público, em uma desigualdade social, a gente tem que ser criativos e levar essa terapia ocupacional de diversas formas. Mas o que eu penso é que hoje a gente já está tentando estruturar algumas, principalmente no serviço público, conversando com alguns colegas, eu vejo aqui em Recife, eu estou falando do exemplo de Recife, que é onde a gente está, o teleatendimento dentro do SUS, a assistência fazendo algumas estratégias dentro desse formato, com um telefone, um número onde tem acesso gratuito para todas as pessoas, onde eles podem ligar. Um aplicativo, a gente fala de aplicativo, mas querendo ou não, também tem essa distância por causa da desigualdade social, que nem todo mundo tem acesso a isso. Mas as estratégias, elas estão sendo criadas para que as pessoas tenham acesso a essa terapia ocupacional. Não vou dizer que é fácil e que a gente está longe de acessar todas as pessoas que precisam desse serviço. Mas hoje eu sei que a gente está arrumando estratégias para que a gente possa levar a terapia ocupacional para essas pessoas. É difícil? É. Mas a gente tem que tentar, de alguma forma. E aí, como é que a gente estimula, Saulinha, assim, na tua perspectiva, né? Que é uma preocupação que eu tenho, eu sou mais da área da saúde pública, né? Eu trabalho num CAPS, né? No município de Paulista, um CAPS álcool e outras drogas, né? Que lida com pessoas, né? Em situação de extrema vulnerabilidade, né? Estou nesse serviço hoje como terapeuta ocupacional, né? Estou no Conselho Nacional de Saúde, né? Então acompanhando de perto a política pública. E estou nos conselhos de assistência aqui em Pernambuco, no Fórum de Trabalhadores do SUAS. Então a gente fica acompanhando os relatos, né? E, por exemplo, o acesso às pessoas ao auxílio emergencial que não está rolando, né? E como isso impacta, né, no cotidiano dessas pessoas, né? E isso seria uma preocupação do terapeuta ocupacional também. Como é que a gente se vê nesse contexto aí, né? Nessa situação das vulnerabilidades, né? Por que o terapeuta ocupacional tem que se preocupar com essas situações, assim? Será que porque eu sou o TO da clínica, que tem o meu público da elite, ou o meu público que tem acesso diferenciado, eu não tenho que estar me preocupando também com essas questões que permeiam, né, o acontecer na sociedade, a conjuntura, né, os aspectos da política, né? Será que isso não diz respeito também a terapeutas ocupacionais nesse sentido?
Com certeza diz respeito, Pri. A gente estava ontem, eu assisti até a live de ontem e a gente falou sobre, quando a colega fisioterapeuta, ela falou sobre 2 pilares, e um deles era o pilar político. A gente só consegue construir o que a gente constrói hoje na terapia ocupacional por causa da questão política também. Ela é fundamental. E eu não falo só uma questão política dentro da terapia ocupacional, mas eu falo de uma questão política mais abrangendo a questão municipal, estadual, federal, de todas as formas. Então, a gente, quando olha para essas vulnerabilidades, a gente também, independente de ser do setor privado ou do setor público, a gente tem que enxergar essas pessoas como seres ocupacionais. E, a partir daí, a gente tem que levar de um acesso que a gente tem que, como falei, a gente tem que ser criativo. Como a gente vai fazer é o grande dilema. Porque a gente tem pessoas de um alto índice de vulnerabilidade lá dentro de uma comunidade, por exemplo, que não tem acesso nem ao básico da informação. Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando de pessoas, moradores de ruas, perguntando por que estavam usando máscaras. Então, chegar para comunicar a essas pessoas o que está acontecendo no país é um papel da terapia ocupacional, porque aquilo faz parte da gente. Comunicar educação e saúde é uma das nossas grandes funções. Quando a gente fala sobre essa questão de atendimento, a gente é um grande guarda-chuva. E dentro dele a gente tem o aspecto clínico, o aspecto social, o aspecto educacional. Então é dessa forma que a gente precisa entender a terapia ocupacional. Certo? Nós temos vários aspectos que a gente pode levar a terapia ocupacional, não só dentro de uma clínica, por uma técnica. E aí, como é que a gente podia, eu fico pensando assim, né, e aí remetendo de novo ao título desse ao vivo, né, de evolução, né, como é que a gente pode pensar em estimular mesmo esse olhar, né, junto porque acho que tem uma questão de base, né, da formação, né, que eu acho ainda que existe, né, não sei se deficiência, déficit, enfim, eu acho a palavra um pouco forte, né, não era isso que eu queria dizer, não, mas tipo, eu ainda acho que existem lacunas, acho que é a palavra que fica melhor, né, dentro daquilo que eu quero trazer, existem lacunas na formação que viabilizam, por exemplo, olhares. Eu entendo que cada perspectiva, né, dentro da universidade, né, tem universidades que tocam mais, né, uma formação mais voltada para o campo social, né, outros mais voltado para o campo da reabilitação física, eu entendo por aí, né? E sei que existe uma perspectiva de formar um TO generalista, né? O que eu acho, sinceramente, bem complexo, né? Isso daria, inclusive, outro ao vivo para discutir sobre isso, né? Essa questão do generalista, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu fico pensando, né, se a gente foca na formação, né, de profissionais, terapeutas ocupacionais, né, que olhem para o sujeito ocupacional, não tem como desvincular do contexto geral. E aí fala de contexto político, social, cultural, né, de onde ele está inserido, né, e de como ele se engaja nas ocupações significativas. O que é a conjuntura macro interfere numa conjuntura micro, né, falando que o macro seria, né, o entorno daquele indivíduo, né, incorporando todos os aspectos, né, de emprego, renda, trabalho, educação, né, e o micro, o seu cotidiano mais de perto, né, mais sensível, né, leitura minha, óbvio, né, tem gente que conceitua o macro e micro de outra forma, obviamente, né, mas eu acho que, tipo, existe uma lacuna na formação com relação a isso e que parte um pouco das perspectivas particulares de cada, né, espaço formativo, né, e aí, inclusive, dando uma impressão de que trabalhar contextos, né, seria uma coisa muito mais da teoria social, né, entrando nesse âmbito mais da política, né, da cultura, né, do que da terapia ocupacional no geral. Né? Não sei como tu vê isso, né, falando numa perspectiva de evolução, por exemplo. Sim. O que eu tenho percebido, assim, é uma discussão que já vem de um certo tempo. Eu acho que desde a época que eu e Priscila, nós somos contemporâneos na universidade, né, Pri? E eu acho que naquela época, a gente tinha uma perspectiva muito mais reabilitadora, do ponto de vista da reabilitação mesmo, do que do ponto de vista cultural, social, enfim, político, inclusive. Mas eu percebo que existe uma mudança hoje, eu acho que uma quebra de paradigma justamente pelo perfil de cada pessoa que está dentro da academia. Então, quando você traz isso dessa forma, do ser ocupacional, ser um ser mais amplo, um ser mais holístico, hoje eu consigo enxergar que a gente está dando passos para isso dentro da academia, sabe? Comparado a uma realidade que nós vivenciamos, por exemplo. Então, o ser holístico,
desde o psicossocial até o espiritual, enfim, ao ser físico, ao ser político, ao ser educacional. Então, eu acho que a terapia ocupacional, ela precisa dessa ênfase mais generalista, para que quando a gente saia de dentro da academia, a gente consiga enxergar o outro, o nosso paciente, o nosso cliente, o nosso usuário, dessa forma mais geral realmente. Porque se a gente acaba se especializando dentro de uma universidade, quando a gente chega fora dela, a gente se sente um pouco perdido. E numa situação dessa como a gente está hoje, onde a gente sai dentro da universidade e encontra um campo bem recluso, onde a gente está vivendo uma situação de pandemia, e você traz aí, você trouxe aí muito bem a questão da vulnerabilidade, como eu vou atuar dentro da vulnerabilidade social, desse contexto cultural, se eu nunca vi dentro da universidade esses conceitos? Como eu vou trazer a ocupação humana para esse conceito de vulnerabilidade? Como é que eu vou poder auxiliar nas atividades de vida diária? Como é que eu vou poder auxiliar no descanso no sono, como Leiliane falou aqui, eu estava lendo o comentário dela muito pertinente. Então, isso faz parte de qualquer ser humano, independente de onde ele esteja. Então, total. Então, Eu tenho essa compreensão também. Que eu acho que a generalização dentro da universidade, ela precisa ser um fato, embora a gente saiba que as universidades, as academias, acabam levando para lados mais especializados, algumas vezes, né? E aí, o que está faltando, assim, né? Eu fico meio que pensando, né? Se isso, até eu fui provocada, né? Eu participei de alguns encontros virtuais, né? Com alguns membros e membros da Abrato, né, de representações da Abrato em alguns espaços, né, e me senti provocada, né, com uma fala, né, que foi feita durante um encontro desse, de que às vezes a gente, né, se confunde com aquele espaço que a gente está inserido, né, então, por exemplo, né, vira até a da saúde pública e fala de saúde pública com maestria, né, e se entende nesse lugar, né, entende a importância da TEO estar ocupando esse lugar, mas não sabe mais falar da terapia ocupacional nem defender, né? O que está faltando para que as pessoas compreendam, né, e aí eu acho que talvez seja a grande revolução, né, o dia que todo mundo entender o que é TO. Acho que vai ser essa a revolução da TO, né, falando de futuro, né, e coisas apocalípticas. Né? E eu acho que, de repente, né, não sei, o que está faltando para as pessoas entenderem, né, o que terapeutas ocupacionais fazem, né? E aí uma coisa que eu ouvi, só para enviesar um pouco o teu olhar, né, eu estava assistindo um ao vivo que Derivan fez para o Crefito 3, e aí ele fala de que a gente fala com as pessoas perguntando para elas se elas fizeram terapia ocupacional, quando quem faz terapia ocupacional é o terapeuta ocupacional, e eu concordo. Né? E tipo, o médico não chega, você já fez medicina, né? Isso foi uma pergunta, uma colocação que ele fez que eu achei bem pertinente, né? E realmente a gente tem uma certa um hábito de fazer isso mesmo, né? De perguntar para o usuário, você já fez terapia ocupacional? Ele não fez a graduação de terapia ocupacional, não. Quem fez fui eu, que estou ali, né? É verdade. Mas existe um hábito de fazer, né? Porque acaba que a gente constrói como a pessoa vai nos ver também, né? Sim. A gente constrói, né? A gente é o principal responsável, né? Pelo como as pessoas nos veem. Então, quando é que as pessoas vão começar a ver o que terapia ocupacional não? O que terapeutas ocupacionais fazem, né? Porque quem faz terapia ocupacional são terapeutas ocupacionais. Uhum. Eu concordo com o que você fala, assim, eu acho que às vezes a gente se perde, eu falo a terapia ocupacional, os terapeutas ocupacionais num contexto geral, assim, a gente se perde muito quando a gente deixa de falar e a gente deixa de mostrar ao outro o que é a nossa prática. Então, quando alguém liga para mim, Saulo, normalmente, eu queria entender o que é a terapia. A primeira coisa que perguntam, meu pai, como eu trabalho muito com o público adulto e idoso, então meu pai está precisando de terapia ocupacional. O que é o que a terapia ocupacional faz? Eu sei que ele precisa, mas o que é que faz? Então, nesses momentos, cabe a nós a gente fazer a parte educacional, não é só dentro da terapia ocupacional, é dentro também dos locais onde a gente faz as nossas ocupações, o nosso trabalho, a nossa parte laboral. Então, é fazer com que o outro entenda, não é chegar e explicar aquele conceito. A terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde. Eu acho que as pessoas não precisam ouvir isso, elas precisam entender o que é o nosso fazer. O que é que um terapeuta ocupacional ele vai promover ao outro. Então, quando a gente chega na casa de uma pessoa, a gente tem que chegar lá e mostrar o que é o nosso papel.
e não o conceito da terapia. A gente tem um pouco de dificuldade nisso. É por isso que a gente traz esse termo. Você já fez terapia ocupacional? Não, você já foi atendido por um terapeuta ocupacional? Não é verdade? É outra coisa. Então, quando a gente aplica essa frase nesse formato, faz essa pergunta nesse formato, a gente já deixa claro ao outro que nós somos uma profissão que temos diversos fazeres, e esse fazer, ele precisa ser entendido. Ele precisa ser dialogado, na verdade. Então, e como é que eu gosto de fazer com que o outro entenda o que é terapia ocupacional? De uma forma bem simples. Eu chego para a família e pergunto: qual a dificuldade no dia a dia que essa pessoa está tendo? Ah, Saulo, ele tem dificuldade de tomar um banho. Então, o terapeuta ocupacional, ele trabalha justamente com isso. Ele trabalha com as atividades que o seu pai, que o seu filho, que o seu esposo, que a sua avó faz no dia a dia. Se ela teve alguma dificuldade no dia a dia para executar uma atividade, então é o papel do terapeuta ocupacional. É isso que a gente faz. A gente promove mais autonomia e independência. E uma coisa que é importante a gente entender, Priscila, é que a terapia ocupacional, a gente não só trabalha com sintomas. A gente trabalha com pessoas que realizam ocupações. Então, uma pessoa que não tem nenhum sintoma, nenhum diagnóstico, nesse momento de pandemia, quando a gente fala de rotina, por exemplo, aí eu preciso estruturar a rotina do meu paciente, eu posso estruturar a rotina de um colega de trabalho que não está conseguindo agora trabalhar como home office, por exemplo. Mas ele, nesse momento, ele não tem nenhum diagnóstico médico de nada, ele tem um diagnóstico ocupacional. Né? Então, trazer para essa família e para essas pessoas qual o papel do terapeuta ocupacional, eu acho que às vezes é muito mais eficiente do que trazer o conceito de terapia ocupacional para quem a gente vai assistir. O conceito de terapia ocupacional ele pode ser nosso, pode ser para outros profissionais de saúde, para que entendam como encaminhar o paciente para a gente, mas muitas vezes a gente precisa chegar para o nosso cliente, para o nosso usuário, falando de uma forma mais rasa para que ele entenda o que é o nosso fazer. Isso é muito interessante porque você trouxe, acho que uma palavra-chave, assim, né? O diagnóstico ocupacional, né? Que acho que isso que é o grande, a grande chave, assim, né? Da gente entender que para elaborar um diagnóstico ocupacional, não necessariamente a pessoa vai estar com uma questão da clínica, né? Do CID, né? De jeito nenhum. Né? Inclusive, eu achei engraçado que eu estava me lembrando aqui duas situações que eu vivenciei que eu mesma não parei para pensar que podia ser uma demanda para terapeutas ocupacionais, né? E depois que caiu a ficha. Né? Uma coisa que aconteceu uma vez é que eu estava dialogando com uma colega e a filha estava tendo muita dificuldade de lidar, né, com o corpo, né, com o dia a dia, né, dela no cotidiano. Isso estava atrapalhando ela em outras atividades. Então ela vivia se escondendo, né? Ela queria usar roupa muito folgada, né? E aí estava nessa dinâmica que o pessoal atribui muito a uma fase da adolescência, né? E naturaliza, né? E o quanto ela podia estar se beneficiando se alguém pudesse estar ali junto, né? Ajudando ela a elaborar aquela questão, né? A problematizar, né? E, enfim, porque às vezes ele deixa muito por conta. É problema da adolescência, vamos deixar rolar, né? E aí, né, eu conversando com ela, eu fiz, poxa, vamos ver, de repente uma psicóloga, né? Eu conheço uma pessoa massa, não sei o quê. Depois, quando cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu fiz, rapaz, a menina tá com uma questão relacionada a esquema e mais corporal. Acho que um terapeuta ocupacional podia dar conta disso aí, viu? Aí depois eu fiquei, caramba, vê que lezeira, né? A terapeuta ocupacional nem pensou que tinha espaço, né, com uma relação dessa na hora. Quando a pessoa trouxe a demanda, sabe aquele negócio nem me passou pela cabeça. Aí depois eu em casa com calma, né, você vai lembrando, né, das coisas que acontecem no seu dia a dia, né, de repente, nem estava pensando exatamente nisso, aí de repente me lembrei da história, eu fiquei, meu Deus do céu, ó a minha lezeira, né? Era uma ótima oportunidade, né, para dialogar sobre, né, a UTO nessas questões. E uma segunda coisa que aconteceu, né, que eu vivenciei também, uma colega que estava muito atarefada, né? Então, ela só via se questionando, estava super desorganizada, que tinha que dar conta de trabalho, família, nananã, né? Aquela multitarefa que acham que toda mulher tem que fazer, né? Tem que ser as heroínas do sucesso. E aí isso é muito problemático, inclusive, né? E na hora eu nem... Aí depois eu fiquei, caramba, né? Acho que ela precisa de uma terapeuta ocupacional, né? Então, gente, eu vou usar no feminino porque somos prioritariamente mulheres, tá? Então, o meu genérico é o feminino, tá? Por favor. Então é isso. Aí depois eu fiquei, caramba, podia ser, né? E não é patologizar a questão. Né? Que existe uma perspectiva de um diagnóstico ocupacional, que ela está precisando, né, de uma ajuda para poder pensar junto, aí de repente uma reestruturação,
né, do cotidiano, das atividades dela, né? E tipo, poxa, caramba, era uma demanda para terapeuta ocupacional e eu nem elaborei na hora, nem me toquei, né? E isso deve ser muito comum da gente mesmo não se tocar nisso, né? E tipo, poxa, o que é demanda para terapeuta ocupacional finalmente? Pois é. Né? Eu acho que a gente tem tão arraigado na nossa cultura de que somos profissionais de saúde, temos que trabalhar com doença, que muitas vezes a gente esquece que a terapia ocupacional trabalha com ocupação, com a funcionalidade. E uma pessoa ela pode ser disfuncional sem ter um diagnóstico. Não é? Então, Pois é, né? Só que a gente vive numa perspectiva tão em cima da doença, porque no final das contas é uma coisa cultural, principalmente no Brasil, Isso. né? Tanto é que existe, infelizmente, uma supervalorização, né? Com todo o respeito que eu tenho à classe médica, mas existe uma supervalorização da medicina, né? De que só o médico só se busca pela cura, né? Então, numa perspectiva, né, da medicalização, e isso vai perpassando por várias questões, né? As pessoas que são consideradas, né, com transtorno mental têm que obrigatoriamente serem medicadas, né? As pessoas que as crianças que são um pouco mais, né, ativas têm que ser obrigatoriamente medicadas. Então existe uma tendência, uma patologização e uma medicalização, né, no geral, né, da sociedade em geral muito forte, né? Então a gente acaba parando de olhar para a pessoa enquanto pessoa, né? E aí, no nosso caso, como ser ocupacional, né? E que pode estar com problemas e demandas do âmbito ocupacional, né? Que precisam de uma ajuda profissional para poder estarem, né? Restabelecendo, né? Um equilíbrio. Que eu tenho um pouco de problema com essa palavra equilíbrio, vou ser muito sincera, né? Porque eu acho que a narrativa ela é muito potente e a gente, às vezes, reproduz narrativas que não nos favorecem, né? E, inclusive, a nível de conjuntura nacional, né, a gente tem coisas que aconteceram por conta de disputa de narrativas, né? Então, eu acho que a narrativa é muito potente. Então, quando a gente fala em equilíbrio, é da perspectiva de quem o equilíbrio? É meu como terapeuta, né? Ou é da pessoa? Será que eu é que sei o que é equilíbrio para aquela pessoa? Ou por que é necessário buscar um equilíbrio? A partir de que perspectiva de equilíbrio também? Então, né, desses cuidados que a gente tem que ter das narrativas, mas de olhar para isso, de olhar para um equilíbrio ocupacional da perspectiva da pessoa que está vivendo aquilo, né? O que seria equilíbrio para ela. E ficar tranquilo também, né? Porque, tipo, não sou eu que vou determinar o que é o equilíbrio do outro. Claro, né? Mas se eu identifico que, de repente, ele está, né? Dizendo que realmente está em uma situação de desequilíbrio, partindo daquela pessoa, então tá, eu posso ajudar, né? Você que está colocando isso. Né? Mas eu ainda acho que existe uma tutela, já que a gente é prioritariamente da saúde, né? Existe uma tendência de profissionais de saúde no geral, né? A tutelarem, né, as pessoas e acabarem querendo partir de uma perspectiva de que dizem e ditam, né, o que as pessoas têm que fazer ou como elas têm que ser, né? E isso acaba que é um problema na sociedade em geral, né? De que as pessoas têm que seguirem determinada rotina, cotidiano, né? E aí eu entro num dilema também que eu tenho comigo mesma, da receita. Não sei o que tu acha, porque a gente problematiza alguns conceitos, né? E eu tenho muita dificuldade com essa história da receita, né? E aí eu não estou dizendo que a gente não pode ter método, modelo, viu, Darivan? Que você está aí acompanhando, né? Mas eu tenho dificuldade de lidar com o termo receita, né? Eu acho que receita, né? É como se tipo a gente tem que seguir do jeito que está ali, né? Porque eu lembro logo da receita da minha avó, né? Minha avó dizia: se você não seguir do jeitinho que está ali, o bolo murcha, né? Se você seguir do jeitinho que está ali, o bolo queima, né? E aí daí também tomar cuidado com relação a como a gente lida com isso, né? Eu não sei o que tu pensa aí dessa situação. Assim, Pri, eu acho que o barulho voltou do ventilador. É porque caiu o microfone aqui, eu me empolguei falando e deixei ele cair. Então, vê se melhorou. Melhorou. Então, assim, eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa, quando você fala de receita, de seguir um passo a passo, eu acho que quando a gente está dentro da terapia ocupacional e pensa num raciocínio clínico, por exemplo, a gente nunca vai ter um passo a passo. Nunca. Porque somos seres dinâmicos. Então, o que eu penso para um paciente, ele pode ter a mesma situação que o outro, o diagnóstico de sintoma, vão ser pessoas diferentes, então eu nunca vou conseguir seguir uma receita. É por isso que a gente discute muito na ATO, quando a gente chega na casa de alguém para fazer uma avaliação. Será que a gente usa um instrumento de avaliação
a gente não gosta, a gente não está dizendo que é errado utilizar o instrumento de avaliação, mas o ser ele é tão mais complexo do que aquilo que o instrumento ele vai mensurar, que a gente não consegue seguir uma receita, né? Então, assim, a gente pensa num passo a passo do que a gente precisa dentro de uma conduta terapêutico ocupacional. A gente vai com isso para a casa do paciente. Mas quando a gente chega dentro do ambiente do indivíduo, ou o indivíduo chega dentro do nosso consultório, ou então eu vejo o indivíduo através de uma tela de celular ou de computador, as coisas podem mudar. Então, aquele passo a passo que eu tinha previsto, ele vai ser diferente. Aquela receita, ela vai ser diferente. Então, a gente pode até ter uma estrutura, mas que a gente tem que ter a ciência de que aquela estrutura ela é dinâmica. Certo? Porque a gente tá porque somos seres dinâmicos, exatamente. Seres dinâmicos. Eu também parto dessa perspectiva. E aí eu tô vendo aqui que algumas pessoas interagindo. Deixa eu só ler o nome de algumas pessoas, minha gente. Leiliane está acompanhando, Kelina, Derivan, Selma, Luziana Maranhão, queridíssima, referência da luta pela terapia ocupacional, né? Registre-se. O pessoal da Entrefases, Eline, maravilhosa, do Sinfito PE, né? Geise Lima, né? É quem tendo acesso aqui. Minha gente tá meio travada aqui os comentários, então eu tô contando com a ajuda da Ascom do Crefito para poder ir me passando, tá? Então perdoem aí que eu não citei, né? Citam-se acolhidos e acolhidas, né? A gente tá tentando aqui, né, dar conta dessas tecnologias, porque ainda tem isso no meio do caminho, né? Apesar do acesso à tecnologia, elas ainda, né, têm vida própria e fazem do jeito que elas querem. Né? Eu acho também uma coisa que eu acho que é importante colocar, Saulinho, e também queria saber um pouco da tua opinião, né? Já estamos a 40 minutos de live, daqui a pouco, né, de ao vivo. Daqui a pouco. Meu filho, não instante passa, né? A prosa tá boa. Né? O café tá acabando, foi triste. Mas vamos lá, né? Eu acho que também uma angústia que tem muito, né? Essa questão da visibilidade, que eu acho que também a revolução, né? Se a gente pode falar assim, né, da terapia ocupacional seria essa grande visibilidade. Não um exemplo que eu coloco nítido, né? Por exemplo, teve o concurso da Prefeitura do Recife, né? Que se correu para poder nomear as pessoas. E, pasmem, né, 0 terapeuta ocupacional, né, convocado aí, né, no momento de pandemia, né? E aí a gente fica problematizando aquilo que a gente estava falando no começo, né? Porque somos ainda invisíveis, né, nesse contexto. O que a gente precisaria fazer para poder ser visto, né? E aí também eu vou fazer já uma parte, antes de passar para tu problematizar isso comigo, né? É que também a gente tem nossas entidades, né, de representação, né, a TOP, né, todas as associações estaduais, né, dos outros estados, né, o Crefito ele tem 4 estados sob sua jurisdição, né, e tem associação estadual em todos os estados da jurisdição e pouquíssimas pessoas, né, que realmente se interessam, se engajam, né, e estão junto com a gente, né, e que é a entidade, né, que cuida dessa parte técnico, científico, política, cultural da terapia ocupacional, né, entendendo que cada ente tem seu papel, né, o conselho é o maior ente da fiscalização, né, da regulamentação da profissão, a associação é que é essa perspectiva técnica, científica, cultural, política que eu já falei, o sindicato dentro dos direitos trabalhistas, mas que além de ainda muitas pessoas fazerem confusão com relação a cada papel, né, não se interessam, não se engajam de estar se inserindo nesses espaços, né? Então, eu acho que isso contribui fortemente à nossa invisibilidade. Eu não sei qual seria a tua perspectiva aí, né, da gente ainda ser invisível nesses lugares, né, para esses espaços, tendo como um grande exemplo agora aqui em Recife a questão do concurso, né, que não foi ninguém chamado ainda, né? Isso. Eu acho que esses espaços de luta, eu acho que é um termo interessante assim, de se usar. É um espaço de luta. As associações, o sindicato, os conselhos são espaços de luta. Então, se a gente não começa, a gente que eu falo de forma terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas que somos do mesmo conselho, mas entendendo essa questão da falta de visibilidade nossa, eu acho que quando a gente não se coloca nesse papel, ou então dentro dos nossos serviços, mostrando o que nós estamos fazendo, ou lutando por aquilo, a gente nunca vai ser visível. Eu escuto muitas pessoas dizer, o que é que o conselho está fazendo? O que é que o sindicato fez? Gente, eles estão ali fazendo o papel deles. E qual é o nosso papel diante disso? Né? Será que a gente só precisa reclamar ou então
pedir, fiscalizar essas entidades para que eles façam, mas por que a gente não está lá dentro também? Não precisa nem ser um conselheiro, não, você precisa ser um terapeuta ocupacional, certo? Para lutar a favor disso. Então, a nossa visibilidade, eu acho que ela pode ser feita de várias formas, da forma política, da forma dentro da assistência, quando você está dentro do serviço, com formas educativas dentro das casas onde nós estamos atendendo os nossos pacientes. Então, a terapia ocupacional ela vai ter a visibilidade, não é só esperando que entidades façam isso, mas principalmente quando a gente corre atrás disso, a gente profissional que está lá na ponta. Sabe? Eu acho que que a visibilidade da gente é o próprio profissional que tem que fazer com que ela chegue. Não é só esperar que as entidades façam. E é interessante se tu coloca, porque se a gente pensa em entidades, parece uma coisa assim, fantasmagórica, do além, né? Poxa, não, e as entidades, elas são feitas por pessoas, né? E precisam de pessoas, e no caso nosso, né, que a invisibilidade maior é ainda da terapia ocupacional, né, dentro de um conselho que representa duas categorias, por mais esforço que a gente sabe que o CREFITO 1, ele faz muitas ações, né, não faz essa perspectiva da distinção entre as profissões, né, inclusive a gente tem várias comissões, IGT funcionando, atuando, né, com coordenação tanto de terapeuta ocupacional como de fisioterapeuta, né, e a gente tem um ganho, no nosso conselho a gente tem essa possibilidade, né, de estar junto de verdade, mas a gente sabe que isso não é uma hegemonia, né, no país, né? Pelo contrário, a gente vê aí, né, vários conselhos cesseando, né, a atuação de terapeutas ocupacionais, né, alinhados, infelizmente, com a perspectiva do Conselho Federal, né, que tem uma resolução 488, né, e agora uma outra resolução que vem reafirmar a 488, né, que dá a possibilidade de terem chapas 100% de terapeutas ocupacionais ou 100% de fisioterapeutas. Isso, né, causa uma dificuldade da gente estar... Eita, Saulinho caiu. Vou chamar ele de novo aqui enquanto eu vou falar. Né, acho que ele teve problema na internet dele. E aí você vê, né, uma questão de invisibilidade aí que tem, né, relacionado a isso, né, Eita, Saulinho, eu vou pedir para tu pedir para entrar, tá? Não estou conseguindo te colocar. Né, uma questão da invisibilidade que tem por conta disso, né, que aí as pessoas também não se aprofundam nessas questões da política da terapia ocupacional, e aí isso, né, causa uma invisibilidade para a profissão e que as pessoas também não estão aprofundadas com relação a essas dinâmicas e o que está acontecendo, né, nesse meio político. Estou tentando colocar Saulo de volta. Saulo... Não estou conseguindo botar Saulo de volta. Saulo, chama ele. Então, é como eu estava dizendo, né, existe essa perspectiva da necessidade, né, das pessoas se, né, aprofundarem mais do que o conselho vem fazendo, do que a associação vem fazendo, né, interagir, se integrar, né, acompanhar, né, eu acho que é um compromisso nosso, né, ético-político, de acompanhar o que nossas entidades estão fazendo, como elas têm nos representado ou não, né, porque também a gente tem, né, essa obrigação de estar acompanhando isso, para também cobrar, porque as pessoas estão ali, né, nos representando, então é importante estar acompanhando isso. Ai, gente, não estou conseguindo botar Saulo de volta, né? Deu um tilt aqui para mim. Ai, alô, alô. Pronto, ok, adicionar. Estou chamando o Saulo. Voltei. Aê, voltou. Voltei. Logo nos finalmente, não acredito. Caiu, mas eu lhe ouvi o tempo inteiro, viu? Massa, massa. Então, acho que é isso de trazer essa perspectiva da necessidade de que as pessoas entendam, compreendam esses movimentos, né? De entender que o trabalho ele é voluntário, ainda tem isso, né? Diga-se de passagem, né? Que a gente se dedica a esses espaços, né? Sem ganhar nada em troca, né? Ainda tem isso no meio do caminho. E a gente tem que entender que quando a gente fala CREFITO, a gente não só está falando de uma casinha que tem ali na Boa Vista, não. A gente está falando da gente. Nós somos CREFITO também. A gente tem que entender que nós fazemos parte do conselho. Né? Muitas vezes a gente acha que só aquelas pessoas que estão ali de forma voluntária,
são o CREFIT. O CREFIT somos todos nós. Né? A gente tem que ter esse entendimento para poder perceber que nós fazemos parte disso e não culpar só o outro. Então, massa, Saulinho. A Alamo já me deu a dica aqui que faltam só 10 minutos, agora menos, né? 9 minutos só, né? Eu ia pedir para tu ir fazendo as considerações finais para a gente ir fechando, né? E já agradecendo demais, né? Esse compartilhar passou muito rápido, né? Uma tristeza. Né? Muita coisa para conversar, né? Mas achei massa, né? E acho que é por aí, né? Que a gente comece a revolucionar os cotidianos para cotidianizar a revolução, né? Como eu vi uma frase por aí que eu não sei a autoria, vi que a UFSC já usou uma vez, achei massa, né? E acho que é bem por aí. Passo para tu fazer tuas considerações finais aí, eu ir fechando aqui essa live massa. Certo. Não, assim, eu acho que só fechando esse raciocínio da gente, quando a gente fala da revolução da terapia ocupacional, eu acho que ela está sendo feita, eu acho que a terapia ocupacional ela não está parada, eu acho que nós estamos vivenciando, e nós vivenciamos essa revolução desde que a nossa profissão ela foi legitimada. A cada dia a gente vai vivendo revolução, e mais do que nunca hoje ela está sendo feita, né? Então, assim, para finalizar, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter visto, além de estar conversando contigo, Pri, ter visto os comentários das pessoas, todo mundo participando, muito engajado com isso, e dizer que nós, eu falo em nome da ATO, estamos inteiramente à disposição para continuar esse diálogo em outros momentos, em outros locais, estamos disponíveis sempre, certo? E principalmente para falar sobre um assunto que a gente ama tanto, que é a terapia ocupacional, que amamos falar e fazer, não é? Então, já agradeço demais. Então, né, como eu estava falando antes, né, só agradecer mesmo a oportunidade do universo, né, de ter conspirado a favor para viabilizar esse momento aqui. Achei que foi muito bacana essa troca, né? Tenho muita admiração e respeito, né, pela história de Saulo na TO, pela construção da ATO, junto com as meninas que eu amo de paixão, né? Sou muito orgulhosa de ter colegas como vocês. Eu estava fazendo um levantamento e sei que tem muita gente que está aí, né, com empresas, né, de terapeutas ocupacionais abertas, né? Vou depois compartilhar a lista. Acho que é muito importante o CREFITO também visibilizar, né, essas iniciativas, né, de terapeutas ocupacionais que têm suas empresas, né? Então, a gente não é só o TO da saúde pública, né? O pessoal fica achando que a gente só está na saúde pública, né, e que é bem importante, potente estar lá, né? Mas somos TOs, né, de todos os lugares, né? A gente pode fazer tudo em todos os lugares. Eu já falei isso algumas vezes. Exatamente, né? E a luta é coletiva, mas a gente, independente se a gente está no serviço privado, no serviço público, né? Se a gente é autônomo, né? Independente, né? Se é docente, né? A luta sempre se dá no coletivo, né? Isso é uma coisa que eu carrego comigo, né? Não faz sentido se a gente não pensar que a gente só cresce se crescer juntos e juntas, independente do espaço que eu estou. Né? Terapeuta ocupacional é uma categoria, né? Não é uma pessoa. Né? Então não é Priscila Brato, né? A Brato. Né? A gente representa entidades, representa empresas, né? Representa coletivos. Né? Então, quando a gente está nesses espaços de representação, né? A gente gostaria realmente de se sentir, né? Sujeito e sujeita, coletivo e coletiva. Né? E aí a gente nem sempre tem as mãos para dar, né? As mãos ficam, né, faltando quem as segure, né? Então é muito importante que as pessoas de fato cheguem junto, né? Que se engajem, né? Que interajam com a gente, né? Não estou dizendo que é ruim a problematização, a reclamação, mas que também entendam como se dão essas dinâmicas, né? E sidam, né? E cheguem junto, né? Tá aí a TOP, né? Procurem saber como é que está a TOP. A TOP pode ser associado estudante, né? Não só profissional. Vamos estimular, né? O sindicato que está aí, né? Tentando lutar pelos nossos direitos trabalhistas nessa conjuntura, né? Só de desmonte de direitos, né? Trabalhistas e previdenciários. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que fortalecer esses espaços que lutam cotidianamente pelo nosso espaço, né? Pela nossa categoria, né? Para nossa incidência, né? E dizer que a terapia ocupacional só existe porque ela é de relevância pública, ela tem sua relevância social, né? Já constituída, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, né? E lutar por ela, né? No nosso cotidiano de trabalho, né? Fazendo o nosso trabalho, compartilhando com as pessoas, né? Se entendendo, né? Como responsável, corresponsável por aquilo que as pessoas sabem do que é ser terapeuta ocupacional e do que é aquilo que o terapeuta ocupacional pode promover de bem para a sociedade, né? Nas várias áreas que existem, né? Como eu falei, privado, público, né? Então é bem importante e potente que as pessoas, né, se integrem, né, e interajam,
né? E aí, né, já finalizando, agradecer demais, né? Lembrando que esse ao vivo, né? Que eu não chamo de live. Esse ao vivo faz parte da campanha, né, do CREFITO 1, de valorização profissional, né? Então, gente, cheguem junto, né? Coloquem também a nossa hashtag, né? Eu Batalho por Vidas, né? Faz parte dessa campanha. Cheguem junto da gente, né? Entre em contato com o Conselho, entre em contato com a TOP, entre em contato com a Abrato, com o Cifito PE, com o Cifito do seu estado, né? Mas não só entre em contato, não. Chegue junto, né? Procure saber o que tem feito, né? Como é que você pode estar contribuindo também. Não só financeiramente, que também é importante, né? Tem que ter a sustentabilidade das entidades, mas principalmente com pessoas, né? Com braço, né? Que as pessoas realmente cheguem juntos, né? E agradecer demais, demais, né? Todas as contribuições, todas as pessoas que estão aqui, né? E da importância de quantas pessoas se colocaram, né? E aí, muito importante toda essa interação aí, esse compartilhar, né? Então, só agradecer muito, né? Um cheiro para todos vocês, né? Que sigamos com força, coragem e ternura, né? Foi muito potente esse ao vivo, né? Que a gente possa estar aí se encontrando nas lutas, né? Independente do espaço que está, né? Seja privado, público, como eu falei, a luta em qualquer área. De espaço. Exatamente, né? Então, massa, Saulinho, sabe que eu sou tua fã, né? Então foi massa dividir esse lugar aqui contigo. Maravilhoso, né? Obrigado, cheiro, minha gente. Cheiro. Né? Boa noite, tchau, né? Descansem, se cuidem, né? Fiquem em casa se puder, né? E vamos à luta aí, né? Que a luta é no cotidiano, né? Vamos revolucionar a terapia ocupacional a partir dos nossos microespaços aí. Isso. Cheiro grande para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo, Saulinho. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada aí pela participação. Vocês arrasaram também.